Olá, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar aí mais uma aula de manejo e conservação do solo. O tema da nossa aula de hoje é rotação de culturas. Então, nós tivemos aí algumas aulas anteriores falando aí sobre a monocultura, as consequências, vantagens e desvantagens da monocultura. E agora nós vamos falar da rotação de culturas. Então, nós vamos aí estar sempre ainda falando da monocultura, porque a gente vai fazer algumas comparações aí entre esses dois sistemas, monocultura e rotação de cultura. Então, a rotação de culturas também é uma maneira, é uma prática conservacionista. Então, nós falamos aí da erosão, da monocultura, que são sistemas que prejudicam o solo, são sistemas que exaustam esse solo. Então, vocês vão perceber agora que a rotação de cultura ela tem vários benefícios aí para a conservação desse solo. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, para iniciar a nossa aula, eu coloquei aqui ainda falando sobre a monocultura, para vocês relembrarem o que é essa monocultura. Então, a monocultura é uma prática agrícola realizada em grandes áreas, nas quais são cultivadas um único produto, então, no caso, um produto tanto vegetal quanto animal, né? E essa prática está associada a diversos problemas ambientais. Então, só para relembrar que a monocultura é o cultivo de uma única cultura numa mesma área, por diversos anos, por diversas safras. Então, é cultivado uma única cultura ali. E essa prática traz diversos problemas ambientais que vocês já viram aí nas aulas anteriores. Se ainda tiver alguém com dúvida, pode acessar as aulas anteriores, está disponível na plataforma para vocês relembrarem o conteúdo. Então, a gente vai estar sempre aqui falando dessa monocultura. Então, vamos lá. O que é essa rotação de culturas? O nosso assunto agora desse tema é a rotação de culturas. Então, a rotação de culturas é uma técnica agrícola que alterna de maneira ordenada e planejada diferentes culturas em uma mesma área, em um dado período. Tem como objetivo a conservação do solo e, consequentemente, a redução da exaustão. Então, olha só, pessoal. Aqui nós falamos que é uma técnica que alterna, o que é? Ele vai alternar. Em uma safra vai ser uma cultura, na outra safra, a outra cultura. Isso vai alternar. Então, vamos dar um exemplo. Nessa safra, o produtor ele trabalha com a cultura da soja. Na próxima safra, ele vai trabalhar com a cultura do milho. E isso é alternar as culturas. Então, claro que de forma ordenada e planejada. Com qual objetivo? O principal objetivo seria o quê? A conservação desse solo. Claro que a conservação do solo também é um dos objetivos, mas também a rotação de cultura ela está relacionada com a questão econômica, né? Então, se esse sistema de rotação de culturas ele consegue conservar o solo, então, consequentemente, o produtor ele vai ter maior produtividade. Então, tem questão econômica também envolvida. Tem o pensamento de conservar o solo e tem a questão econômica. Então, a rotação de cultura ela vai ocasionar aqui redução da exaustão do solo. Então, nós falamos muito do solo exaustado, aí, exausto por questão da erosão, né? Então, a questão da monocultura. E essa rotação de culturas, ela vem ali para diminuir, reduzir a exaustão desse solo. Então, continuo na leitura aí da rotação de culturas. Uma espécie vegetal, ela não é repetida na mesma área. Então, está aqui destacado, não é repetida na mesma área em um longo período estabelecido. É viável que se alternem espécies, prestem atenção que essa parte é de suma importância, e às vezes chega lá na frente vocês acabam esquecendo. Que é viável que na rotação de cultura alterne, então vai alternar as espécies de sistemas radiculares diferentes. Então, o que é isso? Então, uma espécie que tem sistema radicular vai ser plantada esse ano, na próxima safra vai ser outro sistema radicular. Eu vou dar sempre citação falando aqui de soja, milho, porque são sistemas que são os mais utilizados, né, para a nossa região, soja, milho e algodão, e são o que são culturas que têm sistema radicular diferente. Por exemplo, a cultura da soja, ela tem sistema radicular, nós chamamos de pivotante, e o milho, ele tem um sistema radicular que nós chamamos de fasciculado. Então, são sistemas diferentes, ele vai alternar as espécies. Então,
em um ano, uma safra, né? Desculpa, vai colocar uma cultura, na próxima safra, outra cultura. Então, de preferência aí com os sistemas radiculares diferentes. Porque a fim de amenizar os efeitos da compactação do solo, nós vamos ver posteriormente aí mais sobre a compactação do solo, e as espécies escolhidas elas devem apresentar uma vantagem comercial, né? Nós falamos questão econômica, e um propósito de recuperar o solo. Então, só nessa primeira parte aqui, a gente já pode perceber que a rotação de cultura ela está sempre falando ali dessa conservação do solo. Então, vai alternar a cultura, então, com um sistema radicular diferente, e com isso que ele vai ocasionar uma vantagem comercial e um propósito de recuperação desse solo. Então, a princípio, aqui nós já vimos diversas vantagens dessa rotação de cultura. Então, voltando aqui para a questão dos sistemas radiculares diferentes, eu coloquei uma imagem aqui para vocês saberem diferenciar o que seria aqui esse sistema radicular diferente. Então, vamos lá. Quando se fala que alternar espécies com um sistema radicular diferente, temos aqui um exemplo, a soja e o milho, que eu acabei de falar com vocês. Porque a cultura da soja ela tem raiz pivotante. Então, o tipo de raiz aqui é um exemplo da raiz da soja. Ela tem o que nós conhecemos de raiz pivotante, raiz principal. Então, ela tem essa característica aqui, observe. Isso na cultura da soja. Observem aqui, então, ela tem algumas raízes, ela tem a raiz principal aqui. Então, nós consideramos ela raiz pivotante. A raiz do milho é uma raiz fasciculada, nós conhecemos como raiz fasciculada. Ou cabeleira, a gente pode chamar assim também, que é uma raiz cabeleira. Por quê? Observem aqui abaixo como que acontece a raiz do milho. Ela se assemelha mesmo a uma cabeleira. Então, esses são sistemas radiculares diferentes. Então, eles são sistemas radiculares aqui que eles podem ser alternados. Colocar as espécies de colocar milho, depois soja, devido aqui esse sistema radicular de forma diferente. Então, é só para um exemplo aqui para vocês observarem como que acontece esse sistema radicular. E posteriormente, quando a gente for ver na disciplina e com mais calma, nós vamos falar bem mais sobre os sistemas radiculares das culturas. Né? Então, nós vamos ver mais detalhadamente o sistema, a morfologia de forma geral das culturas. Então, aqui, por enquanto, é só para dar um exemplo. O que seria essa alternância de espécies com sistema radicular diferente. Então, temos como exemplo aí a soja e o milho. Então, é importante, pessoal, essa alternância de espécies diferentes, por quê? Cada cultura ela necessita de uma quantidade de nutrientes diferente. Então, por exemplo, a cultura da soja, ela necessita de uma quantidade de nutrientes diferente aqui da cultura do milho. Então, isso ali ele não vai exaustar o solo, retirando sempre os mesmos nutrientes. Então, com essa alternância das culturas, eu consigo ali fazer a reciclagem dos meus nutrientes naquela cultura, naquele solo, né? Então, aí são vários benefícios aí que nós vamos ver com o passar aqui do conteúdo. Então, vamos lá. Essa rotação de cultura, de que forma ela acontece? Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês perceberem como que ocorre a rotação de cultura. Então, ela rotaciona assim mesmo, dessa forma. Aqui na imagem, nessa imagem onde eu coloquei aqui as culturas, como que acontece? Nós temos aqui a primeira imagem, observe que é a cultura do algodão. Isso aqui está uma área. O algodão, na próxima safra, vai rotacionar. Então, aqui nós temos o algodão, a soja, nós temos pastagem e nós temos aqui soja novamente. Então, o que o produtor vai fazer? Nessa área aqui que tinha soja, o algodão ela vai passar a ser produzido aqui nessa área. Então, onde tinha aqui a soja vai passar a produzir aqui onde tinha pastagem. A pastagem vai produzir onde tinha soja. Então, a soja ela vai passar para onde tinha o algodão. Então, ele vai rotacionar. E esse algodão aqui já vai fazer parte de onde estava ali a cultura da soja. Então, eles vão ali rotacionando as culturas, para que não haja essa repetição numa mesma área. Então, ao invés, como nós vimos na monocultura,
Na mesma área que é produzido algodão, é produzido sempre a mesma cultura. Aqui é diferente. Se aqui nós produzimos algodão esse ano, no próximo ano, na próxima safra, nós vamos produzir aqui a soja. Então, nós vamos fazer essa rotação ali dentro da propriedade. Então, ele vai fazer essa rotação. O produtor ele pode dividir em talhões a propriedade, né? Fazer essa rotação. Ou, às vezes, o produtor ele também trabalha em uma safra, agricultura, que trabalha com milho, safrinha, que também é uma das coisas que nós vamos ver também aí posteriormente, né? Falando sobre essa questão do milho, safrinha. Mas agora, o que importa para a gente, a princípio, né? É para que vocês entendam como que acontece essa rotação de culturas. Na outra imagem aqui, observe, nós temos aqui a soja e nós temos aqui o milho. Então, isso aqui está cada um em uma área. Então, na próxima safra, nós vamos produzir aqui de forma diferente. Então, onde está aqui a soja, vai vir o milho, e onde está o milho, vai vir a soja. Então, ele vai rotacionar essa cultura, para que não haja repetição na mesma área. Então, vai estar ali o produtor, ele dividiu aqui em talhões, né? No talhão nós temos a soja. Deixa eu riscar aqui com outra cor. Deixa eu colocar aqui um rosa. Então, nesse talhão aqui, nós temos a soja. E aqui nesse talhão nós temos o milho. Então, na próxima safra, nós vamos colocar aqui a soja, né? E aqui, na próxima safra, onde tinha a soja, será o milho. Então, ele vai rotacionar essa cultura. Então, aqui, dependendo do que isso para que ocorra essas inúmeras vantagens que nós vamos ver aqui dentro da rotação de cultura, né? Então, é só para exemplificar como que acontece essa rotação de culturas aqui dentro da propriedade. Então, vamos dar continuidade aí ao conteúdo. Então, vamos lá. Por alternar, rotação, falando aí dessa rotação de culturas, por alternar de maneira planejada e ordenada, a rotação de cultura ela reduz de forma eficiente os impactos ambientais. Então, nós falamos muito de impactos ambientais lá na monocultura, né? Então, aqui ele vai reduzir esses impactos ambientais, então causados pela monocultura, como degradação aí do solo, degradação física, química e biológica do solo. E o desenvolvimento dessas pragas. Então, dentro da rotação de culturas, a gente vai diminuir a quantidade, aliás, pragas no ambiente. Por que vai diminuir? Porque a praga ela vai quebrar o seu ciclo. Então, nós vamos dar um exemplo agora. Então, imagine uma propriedade em que o produtor está trabalhando com a cultura do algodão. Na próxima safra, esse produtor ele vai estar trabalhando ali com a soja, por exemplo. Não, vamos trabalhar com milho. Então, trabalhou com sistemas de raiz diferentes, né? Então, vamos trabalhar com algodão, por exemplo, está trabalhando com milho. As pragas que atacam a cultura do algodão, então, algumas pragas são diferentes, que vão atacar a cultura do milho. Então, eu quebro o ciclo daquela praga. Então, aquela praga ela não vai ter como se alimentar da próxima cultura. Então, a praga que tinha ali no algodão, algumas pragas elas não vão conseguir ali sobreviver na cultura do milho. Então, eu quebro o ciclo dessa praga. Então, com isso, eu vou diminuir ali a incidência de pragas na minha lavoura, né? Então, também é um dos fatores de importância para a rotação de cultura. Então, quais são os principais objetivos? Perguntar para vocês quais os principais objetivos da rotação de cultura. Então, coloquei aqui alguns para que vocês conheçam melhor. Conservação do solo, né, que a gente acabou de falar sobre a conservação do solo. Outro objetivo é o quê? Melhoria e manutenção da fertilidade do solo. Aqui nós estamos falando dos nutrientes no solo, manter e melhorar esses nutrientes, essa fertilidade do solo. Melhorar o aproveitamento do maquinário, melhor aproveitamento do maquinário e da mão de obra, né? Então, vai ter ali as culturas e pode fazer o aproveitamento, porque vai ter também outra cultura. O solo não vai ficar em pousio. Então, vai ter outra cultura ali durante o intervalo. Diminuição da incidência de pragas, doenças e plantas daninhas. Foi o que eu acabei de falar sobre a diminuição dessas pragas. Então, a praga ela quebra o seu ciclo, porque vai passar de uma cultura ali e na próxima safra já vai ter outra cultura.
Aumento do teor de matéria orgânica. Então, essas culturas, elas vão deixando ali no solo os restos culturais, né? E vai aumentar a matéria orgânica, com os restos de palha, com ali, vai aumentar essa camada ali, que é benéfica para o solo. Nós conhecemos aí como benéfica para as culturas, que é a matéria orgânica. A estruturação tem também como objetivo a rotação de cultura, a estruturação e descompactação do solo. Então, vai estruturar esse solo, descompactar ali através daquelas culturas, né, que vão com um sistema radicular diferente. Estabilização da produtividade das espécies cultivadas. Então, ele vai ocorrer ali, estabilizar e até aumentar essa produtividade das culturas ali, das espécies que são cultivadas dentro da rotação de culturas. Então, esses são alguns dos objetivos da rotação de culturas. Quais os benefícios? Então, os benefícios, tanto os benefícios, os objetivos e as vantagens, vocês vão ver aí algumas semelhanças, né, entre eles. Então, quais são os benefícios dentro da rotação de culturas? Então, vai ter uma produção diversificada de culturas, né? Então, eu vou ter aquelas culturas. Pode acontecer, pessoal, do produtor ele trabalhar com, dividir a sua propriedade em diversos talhões, como eu falei, e ele vai trabalhar ao mesmo tempo com algumas culturas, 2 ou 3 culturas, dependendo do tamanho da propriedade. Então, ao mesmo tempo, ele consegue trabalhar. E na próxima safra, ele vai só trocar de talhão de uma cultura para outra. Então, ele consegue produzir de forma diversificada ali aquela cultura. Melhoria nas características, então vai melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo, vai melhorar ali o solo, né, que é também um dos nossos temas aqui, nosso tema principal. Auxílio no controle e na redução de ocorrência de plantas daninhas, doenças, então está bem aqui semelhante ao que acabamos de ver dentro dos objetivos, né? Reposição da matéria orgânica e proteção do solo contra os agentes climáticos, então aumentando a estabilidade da produção. Então, essa rotação de culturas, ela vai conseguir fazer com que esse solo, ele, às vezes, mantenha mais umidade ali dentro daquele solo, ele vai conseguir estabilizar uma produção e, por fim, aumentar a produtividade, que é também dos principais benefícios aí da rotação de culturas. Existem mais benefícios e mais vantagens que eu vou apresentar agora, mas vai estar lá no material de vocês, depois, posteriormente, eu vou disponibilizar esse material para vocês da rotação de culturas. Então, algumas vantagens dessa rotação de culturas. Até agora nós só estamos falando coisas boas da rotação de culturas, né? Então, tem mais coisas boas do que aí as desvantagens, mas tem algumas também. Nós vamos verificar aqui. Então, quais são as vantagens da rotação de culturas? A diversificação da produção de renda, né? Então, por que ele é uma das vantagens? Ele vai diversificar a produção, vai ter ali várias culturas, então ele pode aumentar essa renda por conta dessa diversificação ali. Então, repetindo aqui, a diminuição da incidência de pragas, então esse fator que está sempre repetindo. Falando dos benefícios e vantagens por meio da quebra dos ciclos, né? Nós já falamos. Aumento da infiltração e retenção de água e proteção do solo. Então, uma das vantagens aqui, bem interessante, que a infiltração, aumenta essa infiltração, né? Vai reter água nesse solo. Então, se eu vou reter água nesse solo, eu vou fazer com que as plantas elas consigam aproveitar mais tempo ali retirando água do meu solo, do solo. E ocorre também, através da rotação de culturas, a proteção desse solo. E um fator de suma importância, que é o que nós vamos ver, um tema também que nós vamos trabalhar bastante aqui nas próximas aulas, que é viabiliza o sistema de plantio direto. Então, a rotação de culturas deve estar ali lado a lado com o sistema de plantio direto. Não vou falar agora sobre o sistema de plantio direto, porque vai ser tema aí de algumas aulas que veremos posteriormente. Já agora ainda nessa unidade, né? Reduz, então, as vantagens também reduz as perdas do solo pelo maior controle aqui da erosão. Olha a erosão aqui aparecendo. Falei para vocês que ela vai estar sempre aí aparecendo, vocês já sabem o que é erosão. Então, essa rotação de culturas, ela também diminui aí e ela controla melhor a erosão. E conservação desse solo.
Então, quando se fala de vantagens, benefícios, dentro da rotação de culturas, tem muita coisa ali semelhante, mas é importante que vocês saberem quais são as principais, né? O que está ali de vantagem como benefício dentro da rotação de culturas. Agora, nós vamos ver algumas desvantagens, né, dentro dessa rotação de culturas também, e nós já vimos tanta coisa boa, mas, entretanto, nem tudo são flores, né? Vamos lá. Algumas desvantagens. Então, qual a desvantagem da rotação de culturas? É difícil a elaboração de um planejamento estratégico que atenda os objetivos. Essa elaboração do planejamento, pessoal, como vai trabalhar com mais de uma cultura, então tem que haver um planejamento, então tem que saber quando que vai ser plantado aquela cultura, conhecer cada cultura, então eu preciso conhecer o ciclo de forma completa de cada cultura que vai ser trabalhada, então eu preciso fazer um planejamento ali que atenda os meus objetivos, né? Os objetivos que nós acabamos de falar. Necessidade de maiores investimentos, especialmente maquinários. Então, eu preciso ter, o investimento é maior, acaba sendo uma desvantagem, porque o produtor ele vai ter um gasto maior dentro da propriedade. Por quê? O maquinário, isso eu falei na aula online, nós falamos um pouquinho sobre esse maquinário. Um exemplo, o maquinário que colhe a cultura da soja não é o mesmo maquinário que vai colher a cultura do algodão. Então, se eu vou trabalhar com mais de uma cultura, eu preciso investir em mais maquinários. Então, eu preciso de um maquinário determinado para aquela cultura, para fazer a semeadura, para fazer a colheita. Então, é maior investimento na rotação de culturas. Apesar das grandes vantagens, tem como desvantagem isso, né? Eu vou ter que investir mais, eu vou ter que gastar mais, né? Fazer um investimento maior, fazendo nessa questão do maquinário. A mecanização ela depende de um trabalho bem dirigido, então tem que ser ali um trabalho ali que as pessoas que estão trabalhando elas precisam de uma qualificação maior. Então, dentro ali, tanto a questão de maquinário, quanto a questão de conhecimento mesmo daquela cultura. E dificuldade de crédito e investimentos em cultura de menor expressão. Não sei se vocês ainda se lembram, na monocultura nós tínhamos lá como uma das vantagens o governo disponibilizava um empréstimo, que nós chamamos de crédito rural, então, dentro da monocultura. Entretanto, para a rotação de culturas, tem uma dificuldade de conseguir esses créditos, então, investimento, porque algumas culturas que são trabalhadas, ele tem menor expressão, então, às vezes, o produtor está trabalhando com sorgo, com milheto, então, pode ser que naquela região tenha a expressão seja menor e ocorra a dificuldade desses créditos, né, de conseguir um crédito rural para que o produtor ele possa melhorar ali as condições da propriedade. Então, em alguns lugares pode ocorrer aí a dificuldade de encontrar esses créditos. Então, essas foram algumas desvantagens na rotação de culturas. E dentro da rotação de culturas, é necessário o quê? Selecionar algumas espécies para o cultivo. Então, eu preciso conhecer quais são os critérios necessários ali para selecionar aquelas culturas. Então, eu preciso conhecer as funções climáticas, quais são as culturas que vão produzir uma fitomassa, quais são as culturas que vão ali proporcionar uma maior matéria orgânica no meu solo. Então, eu preciso saber quais são as culturas são ali, quais as culturas eu consigo selecionar, tanto para a questão ambiental, quanto a questão ali de proteção ali do solo. Então, eu coloquei aqui apresentar propósito comercial de recuperação do solo, produzir biomassa, proporcionar condições favoráveis ao solo, a fim de diminuir a suscetibilidade às pragas, doenças, plantas daninhas, apresentar exigências nutricionais e aproveitamento nutritivo diferente. Então, ali sabendo ali que aquela cultura ela necessita de uma cultura que precisa de maior quantidade de nitrogênio. A próxima cultura, então, eu preciso verificar que aquela cultura ela não necessita a mesma quantidade de nitrogênio, precisa ser uma necessidade diferente. Então, tem que conhecer o ciclo total da cultura. Ter suscetibilidade a diferentes pragas e doenças. E por apresentarem grande capacidade de proteção do solo, as espécies mais indicadas aqui, milho, soja, feijão, aveia e algumas gramíneas. Mas isso aqui vai depender de qual a sua localidade. Então, quais as espécies indicadas para a localidade, onde eu vou produzir. Então, isso aí é preciso um estudo maior. Para
para hoje, nós vamos encerrar a aula aqui. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais da seleção dessas culturas na rotação de culturas. Então, a aula de hoje foi um pouquinho mais breve, né? Falando aí da rotação de culturas, de forma mais introdutória. Nós ainda vamos ter mais aulas falando sobre esse conteúdo. Agora vocês vão responder na plataforma só a chamada. Hoje não vai ter uma atividade mais complexa, vai ser só uma chamada e apenas uma pergunta sobre a aula de hoje. É apenas uma pergunta para contar como participação, pessoal. Então, não é ainda uma atividade. Então, vocês vão responder o nome completo de vocês e, em seguida, respondam uma perguntinha bem simples sobre a aula de hoje, para contar como participação. Posteriormente, nós vamos ver uma atividade sobre essa rotação de cultura. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato no privado, assim como vocês já sabem, né? Mas, de qualquer forma, espero que vocês tenham entendido pelo menos uma parte aí do conteúdo. Mas nós vamos falar um pouco mais aí sobre a rotação de cultura. Então, tenham um bom dia. Tchau, tchau. Obrigada pela participação.